Salve, salve minha rapaziadinha. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Fiquei devendo aqui um pós-jogo sobre o Vasco Fluminense, mais uma derrota naquele caso. Acabei ficando devendo, o vídeo atrasou. Preferi não publicar muito atrasado o vídeo, perdi o prazo e aceitei que perdi o prazo desse vídeo. E dessa vez não quero cometer esse erro de novo com vocês. Então, vamos direto pro vídeo, que o assunto não é esse. Só queria dar uma justificativa para vocês. As coisas estão bem mais complicadas do que isso. Vamos direto pro vídeo que tem muita coisa para falar. Tamo junto. Então, rapaziadinha, cara, assim, o assunto ele é muito revoltante, primeiramente. Eu tava lá presente no jogo contra o Criciúma, agora nesse sábado. E assim, cara, com todo respeito, era a atmosfera perfeita pro Vasco ganhar, fazer o papel, seu dever de casa e continuar normalmente a temporada como deveria, nada fora dos conformes, derrotas doídas para Bragantino e Fluminense, porque o Vasco poderia ter alcançado algo melhor, mas assim, nada revoltante. Só que a postura da equipe contra o Criciúma foi simplesmente inaceitável. Ainda mais estando presente lá em São Januário, você via na expressão física de cada jogador tudo que o Vasco teve ano passado não teve hoje em campo. Um salto alto bizarro, bizarro, assim, uma coisa de Ramon Dias ter sido lido, relido, é, feito de gato e sapato pelo treinador do Criciúma, e a gente simplesmente foi goleado em casa pelo Criciúma, cara. Isso é uma frase assim que dói dizer e é muito complicada, mas sim, o Vasco foi goleado dentro de São Januário pelo Criciúma, com o São Januário lotado. São Januário não tava, tipo, não eram 1.000 pessoas, não eram 2.000 pessoas ali, meia dúzia de gato pingado vendo o jogo, não. O Vasco tava com apoio, torcida, bateria, organizada, o de sempre, o rotineiro, de costume. A torcida lotou o estádio e viu o Vasco passar vergonha de novo. Mais um vídeo que eu faço no canal, que o título provavelmente vai ser vexame, vergonha, coisa que eu já tinha feito vídeo sobre a eliminação pelo ABC ano passado, fiz sobre a eliminação para o Nova Iguaçu esse ano. Toda hora muda, o Vasco só sabe renovar o estoque de vergonha, o estoque de vexame. Nada muda. Na real, assim, o Vasco consegue mudar e sempre consegue se superar em relação aos vexames. Isso é muito revoltante. Ver a postura dos jogadores, uma postura totalmente. Meio que o cara tava foda-se, assim, perdão o palavreado, mas o cara tava foda-se pro que tava acontecendo dentro de campo. O passe do Galdames no segundo tempo virando a cara. Pô, aquilo não existe, cara. Ainda ficou barato, a gente poderia ter tomado o quinto gol em casa. Isso não existe, cara. Eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, 8 horas da noite, praticamente. E, cara, já aconteceu o protesto das torcidas organizadas, se eu não me engano foi Força Jovem, Ira Jovem e Mancha Negra no CT. E eu não costumo ser a favor desse tipo de coisa. Eu acho que não agrega muita coisa. Enfim, por N razões, eu acho que o jogador ele não vai ter um ganho de desempenho grande com esse tipo de cobrança. Só que vendo os vídeos e vendo a forma como o presidente da Força Jovem, principalmente, conduziu o protesto, achei muito correto, justo. Botar um pouco de vergonha na cara de cada um ali, cara. Porque o Vasco não teve comprometimento algum com o torcedor, que é o principal. O Ramon saiu, mas assim, o Ramon foda-se, porque treinador vai, treinador vem. É um bom treinador, realmente era um bom treinador minimamente competente, certo? Que aparentemente não teve o elenco que pedia em mãos, mas estava fazendo o trabalho dele. O Vasco não vinha rendendo bem, e ele tinha boa parte de culpa nisso, tá? Não é porque o treinador é competente que ele vai errar, que ele vai acertar toda hora, tá certo? Errou, pediu a demissão, saiu do jeito conturbado dele, mas irmão, o comprometimento do jogador tem que ser com a torcida, correr pela torcida, porra, não tá entendendo? Cara, assim, cara, isso não tem, só vem raiva na mente quando você pensa nesse tipo de coisa. Como é que, cara, eu vi diversas pessoas no Twitter falando que não conseguiram dormir durante o dia, no sábado, do sábado pro domingo, não conseguiam dormir porque tava ali com a cabeça agitada.
porque o Vasco entrou numa espiral de merda, de perder em casa goleado, o treinador ser demitido e a esperança foi embora. A sensação que dava é que o Vasco tinha sido rebaixado ali, naquele dia. A impressão que dava é que o Vasco tinha sido rebaixado no sábado. Sendo que a gente tá na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 4ª rodada, cara. Porra, o Payet ganha 1,5 milhão por mês, 1,2 milhão de reais por mês. O cara não botou a cara no sol no jogo, jogando centralizado. Ele não tava jogando de ponta esquerda, que nem tava o David. Ele grudou no David por opção própria, porque ele não queria botar a cara no sol. Foda-se. Foda-se. E o meio campo do Vasco ficou um buraco. Hugo Moura e Esforza pesados, sem recomposição. O primeiro gol do Cristiano é uma vergonha. O cara pega a bola e chuta sozinho a bola no ângulo do Léo Jardim. Pô, mano, isso é nojento, cara. É nojento. E o que a gente tem que fazer? Como eu disse, não costumo ser a favor desse tipo de coisa. Mas hoje fui totalmente a favor. E, assim, acho que na postura, obviamente, o presidente da Força Jovem falou gíria, falou palavrão e tal, o jeito deles, que é o tipo de coisa que costuma ser mais ofensivo. Só que, cara, ele conseguiu passar as ideias que a torcida do Vasco pensa muito bem dessa vez. Por isso que eu sou mais a favor de tudo que aconteceu lá dentro. Ele conseguiu externalizar todo o sentimento do torcedor do Vasco, praticamente todos os sentimentos do torcedor do Vasco, ali naquele protesto. Pô, cara, a forma como tudo é conduzido dentro do Vasco é tudo muito amador, tudo muito controverso. Quando você acha que a SAF é muito lenta pra fazer as coisas, a SAF vai lá e demite o treinador pelo Twitter. E ainda dá margem pro treinador pedir a rescisão de contrato, sendo que ele que foi lá e pediu a demissão, deu margem pro cara pedir rescisão de contrato de, sei lá, 30 milhões, sei lá, foda-se, o valor que for. Porra, cara, que empresa é essa, cara? Que profissionalismo é esse? A empresa, o funcionário pede demissão, ainda quase tira a rescisão contratual do time. É dinheiro embora, é dinheiro que vai embora. Foda-se, foda-se, né? Tem dinheiro pra caralho pra gastar. Gastou 250 milhões no mercado e parece que não tem time. O Vasco parece que continua no modelo associativo. Se esse era o problema de muita gente, o Vasco se profissionalizar, virar SAF para se profissionalizar, o Vasco ainda não virou SAF. Sinto lhe informar. O Vasco ainda é modelo associativo. Porque isso é uma vergonha. Pô, o cara da Força Jovem tendo que falar, pô, irmão, não sei se você vai fazer o seu trabalho, mas a gente tem olheiro, a gente indica jogador. Óbvio, com todo respeito. O nível de jogador que a Força Jovem deve indicar não é o mesmo nível que um profissional de futebol que tem todos os recursos indica. Mas é uma vergonha você ouvir isso e ainda é capaz dos caras indicarem jogadores melhores. É revoltante, só que você coça a cabeça e fala assim, caralho, é capaz que os caras indiquem jogadores melhores do que hoje entraram no Vasco. Pô, os lances de gol do Criciúma são vergonhosos. Parece que os caras estão jogando pelada, parece que estão jogando jogo treino. Parece que os caras estão jogando no Heriberto Rios em casa, pô. Contra um time, sei lá, contra um Novo Horizontino da vida. Pô, gente, pelo amor de Deus. É revoltante, cara. É revoltante. E agora no meio de semana tem jogo contra o Fortaleza lá. O Fortaleza acabou de dar de 4 no Boca Juniors. Tudo bem que tava no Castelão e o caralho, mas a gente também vai pro Castelão. E aí? Vai tomar de 6, 7? Porra, postura nojenta. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Tá entendendo? Pra jogar no Vasco, tem que ter vontade de jogar no Vasco. Tem que ter, porra, tesão de jogar em time grande, irmão. Pô, você não tá passando por mais um clubezinho aí, mais um Goiás na tua carreira, não. Tá entendendo? Porra, o nego tem que ter essa noção, cara. Não é clube de passagem. Porra, tem que... Porra, o clube tá visibilidade, enche estádio. Tá ligado? Enfim, é revoltante demais. A análise do jogo em si é praticamente essa, cara. Por mais que seja revoltante, eu esteja falando de todos os assuntos junto, é porque a síntese do Vasco em campo é um resumo do que o Vasco é fora dele, fora dos gramados. Um clube bagunçado, sem tesão de nada, uma bolha fechada, totalmente fechada, entendeu? E parece que o Vasco só minimamente se abriu e, digamos assim, ficou aberto a diálogo, a uma nova mentalidade, porque tava na merda. Porque viu que tava fundado no cocô mesmo, assim, fudido. Tava muito mal. 9 pontos no primeiro turno. Praticamente afundado. E falou assim, cara, agora a gente aceita tudo.
Agora o que for pra tirar a gente daqui, a gente vai. E aí abraçaram a ideia. E aí quando viram que conseguiram tirar o Vasco dessa merda, que tava enfiado, que eles enfiaram, eles voltaram a fazer do clube aquela mesma receitinha que já deu errado. Aquela mesma receitinha que já deu errado, só que com novas desculpas. Que agora a gente tem um CEO vascaíno, que porra, não tava nem no dia do jogo, não tava nem, sábado ele não tava nem lá. Tinha 20 mil pessoas se fudendo. Vagabundo que veio, sei lá, nego que vem lá de São João de Meriti, nego que vem lá da puta que pariu ver o jogo. E o CEO não estava presente no estádio. Tem noção do que é isso, cara? Tem noção? Infelizmente é isso, cara. O vídeo de hoje é só revolta. E a análise do jogo é praticamente essa. O Vasco hoje é um clube sem sangue, sem tática, sem vontade, sem treinador. A gente vai pro jogo da Copa do Brasil, talvez um dos jogos mais importantes da temporada, a nível de eliminação, a nível de dinheiro, a nível de tudo, sem um treinador. O Vasco tá na estaca zero, o Vasco voltou pra estaca zero. E agora a gente vai de novo começar com toda aquela conversa. O Vasco já tá na zona de rebaixamento, e aí o pessoal, e aí a mídia já começa a ficar em cima, e aí vai acontecer de novo, cara. Eu sei que a gente tá na quarta rodada, mas tem que abrir o olho logo pra não se ver naquela situação novamente. Enfim, vamos ver o quanto o treinador do Sub-20, se eu não me engano o nome dele é Rafael Paiva, vamos ver o quanto que ele vai durar no cargo do Vasco e se ele vai conseguir trazer de Fortaleza um bom resultado, porque de repente com um treinador novo no jogo de volta a gente consegue escalar algum tipo de resultado melhor e passar em Fortaleza, porque seria uma ótima grana entrando na conta, tá certo? Promessas foram feitas nesse protesto com as torcidas organizadas, como sempre, e a gente espera que não sejam protestos vazios de novo, que simplesmente esqueçam o que foi dito. A gente quer, a torcida em si quer uma melhora imediata, e eu de verdade, eu digo que tudo o que eu queria dizer foi dito pelo presidente da Força Jovem hoje aos jogadores. Não tudo exatamente, mas a maioria, assim, a síntese o resumo do meu pensamento todo foi dito hoje. Então, assim, por mais que talvez nem faça diferença, pelo menos hoje eles sabem como o torcedor do Vasco realmente se sente. Não tem só uma noçãozinha, aquela coisa de, putz, perdi o jogo aqui, amanhã eu vou pra minha casa e tal. Porque por mais que eles estejam chateados, eles não vivem, com certeza não vivem essa porra como cada um de nós vivemos. Pô, a imagem do cara chorando que a ESPN Brasil postou, aquilo ali, pô, aquilo ali é, pô, devastador, mano. Nem todo mundo chora por causa, mas assim, tem gente que, cara, não consegue dormir. Tem gente que o humor do dia é afetado por todo esse tipo de coisa. Os jogadores não dão valor a isso, não tem noção. Os caras ganham mais de 100 mil reais por mês, cada um ali praticamente. Muito, assim, quase ninguém deve ganhar menos que 100 mil reais. E os caras não dão o mínimo valor. Então, assim, a gente quer melhora e que o Vasco consiga jogar um futebol digno e se livrar dessa porra, dessa situação que a gente já tá praticamente 20 anos nessa nhaca. Tá certo, rapaziada? Eu sei que hoje o vídeo foi praticamente só a revolta, mas não tem muito o que falar, porque os jogadores pediram isso, os jogadores estão recebendo isso. Você planta, você colhe, eles plantaram isso, eles estão colhendo isso. Se quiserem algum tipo de dignidade em relação a críticas, em relação a análise, em relação a tudo, eles têm que dar o valor, eles têm que se dar o respeito, se dar o direito de que todos os torcedores olhem pra eles e falem assim, pô, eles estão tentando, pelo menos eles estão tentando. Eles podem ser horríveis, mas pelo menos eles estão tentando. Agora, você ser horrível e não tentar, aí já são outros 500. Tamo junto, rapaziada. Quarta-feira eu volto aqui com mais um vídeo, no máximo quinta, analisando esse pós-jogo aí no confronto contra o Fortaleza pela terceira fase da Copa do Brasil, tá certo? Tamo junto, vai ser um jogo difícil, mas vamos pra cima, espero que tudo melhore. Tamo junto, rapaziada, saudações vascaínas.